Podcast Adoração com Renata Clemente. Olá, gente, tudo bem com você? Mais um episódio do podcast Adoração. Eu sou Renata Clemente e quero pedir licença para você para entrar na sua casa, através da TV, do canal do YouTube com o Senhor Jesus, entrando na sua casa para mais um episódio impactante de testemunho que vai mudar a sua vida. Eu estou aqui com ele, que é pastor. Ele é marido da pastora Ângela. No momento, atualmente não tem filhos de sangue, mas tem muitos filhos espirituais. Ele é um homem de Deus e foi chamado para a voz dessa geração. Eu estou falando dele, do nosso querido pastor Marcelino, da Igreja Bola de Neve, Catanduva. Tudo bem, pastor? É um prazer imenso, Vamos bater palma, porque honra e glória do Senhor Jesus, mas para o Senhor também, que é para você como o pastor dessa cidade, uma voz dessa cidade, tudo bom? Glória a Deus, né? É uma honra estar aqui com você hoje, tá bom? Amém. Poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem realizado nas nossas vidas, né? Amém. Através de cada um de nós, nossa comunidade de fé. Então, estou feliz pelo convite. Muito obrigado mesmo. Eu estou feliz também, pastor, porque a gente tem uma história lá atrás, o pastor me acolheu um tempo, a pastora Ângela, aprendi muito com vocês, viu? É uma igreja que, assim, tem muito amor, muito carinho, né? Os projetos lindos que a gente vai falar. O intuito hoje, eu estou, assim, muito lisonjeada, porque, como eu disse, eu tenho um carinho muito grande pelo pastor Marcelino e a pastora Ângela, né? Foi pessoas que abençoaram a minha vida, cuidou de mim com muito carinho quando a gente precisou, né? Então, para mim, é uma honra. E ele estar aqui hoje, ele é uma voz. Você que está assistindo esse podcast, você vai ter uma voz profética aqui que vai falar muitas coisas do Senhor pra gente. E o testemunho do pastor, que é um testemunho que o pastor contou lá atrás. Eu gostaria que o senhor contasse. O senhor nasceu no evangelho, pastor, ou não? Não nasci no evangelho. Sim. Não vim de berço evangélico. Sim. Necessariamente eu não venho de uma família pastoral, né? Eu me encontrei com Cristo com 27 anos. Nossa, pastor. Eu vim do mundo, da balada, no bom sentido, né? De uma vida desregrada, drogas, festas, tudo aquilo que um jovem sem Cristo, sem Deus faz, né? Eu não cheguei a entrar em drogas pesadas, mas já usei algumas coisas, né? O vício do cigarro, como já disse, bebida alcoólica. Era alguém totalmente fora da caixa, né? Não tinha padrão familiar, não tinha conduta de vida, não me preocupava com profissão, com dinheiro, com casamento, né? Então era alguém perdido, né? Totalmente perdido, como vários por aí estão perdidos. E um dia eu me encontrei com Cristo Jesus, né? Que mudou minha história e foi um encontro poderoso mesmo. Sim. Né? Foi um encontro maravilhoso com Jesus que redefiniu minha vida inteira praticamente, né? E esse encontro, como que foi, pastor? Foi na igreja que atualmente o senhor pastoreia ou foi em outra igreja? Como que o Jesus foi trabalhando na sua vida, nesse encontro? Foi assim, eu morava na cidade, uma cidade que chamava Tietê, com a minha família, com a minha mãe. Eu tinha uma tia que morava na cidade de Marília. Minha mãe orava muito por mim, só que eu tinha meio que repugnância por igreja evangélica, por crente. Tinha um preconceito. Pastor, então, eu pensava comigo, cara, não culpe pastor. Eu até falava mal de pastor. Então, eu até lhe digo, você que tem uma contrariedade com o pastor, um dia você vai virar pastor, irmão. Né? Porque eu não gostava de igreja, não gostava de nada de terno e gravata, jovem de igreja, então. Eu só ia na igreja de vez em quando, de vez em nunca, em busca de um milagre, né? E Deus fazia, Deus abria a porta, porque Deus é Pai, Deus é bom. Sim. Só que, enfim, com 26 anos, Deus me tirou de Tietê, deu uma louca na minha cabeça de morar sozinho, fui parar em Marília, morando com uma tia, acabei morando numa pensão, e muitas vezes é sozinho que Deus trata, né? Sim, Deus me levou para um deserto há 17 anos atrás. Era um deserto de tudo. Com 26 anos não tinha profissão, não tinha uma formação acadêmica, não tinha perspectiva de vida, né? Hoje inteiro que eu tinha uma depressão, um princípio de suicídio, né? Era alguém muito entristecido, violento, fechado, não conversava com ninguém praticamente, né? E do nada não, porque é Deus que chama, né? Deus ele vai agir nas entrelinhas sem a gente perceber. E um certo dia eu acordei e falei, cara, será que Deus existe?
Eu pensei, puxa, meu. Então, se ele existe, ele pode mudar a minha vida, porque eu não aguento mais viver como eu tenho vivido, né? Saía pra noitada, balada, bebida, ia pra carnaval e acabava a festa, tava aquele vazio existencial dentro de mim. Nada preenchia, cara. Nem mulher, nem bebida, nem dinheiro, nada preenchia meu vazio. Enfim, aí um dia deu um estalo, porque olha como que é bom, né? A mãe, principalmente, como exemplo, guiar o filho, né? Eu ia na igreja quando era criança, adolescência eu ia para a igreja com a minha família. Enfim, então eu pensei assim comigo, eu me lembrei, o Deus da minha mãe, foi para uma igreja evangélica. Na época era Marília, nos anos 2005, 2006, eu me lembro que a primeira igreja que eu entrei foi uma igreja universal, cara. Olha como que, né, é o trabalhar de Deus. Aí um pastor olhou para mim e falou, cara, você chegou aqui como eu cheguei um dia, se envolve. Enfim, ali começou um processo de libertação na minha vida e transformação. Enfim, comecei a ir, não firmei. Aí um belo dia, entrei no antigo Orkut e vi um endereço da Igreja Evangelho Quadrangular, cara. Fui na Quadrangular e ali um pastor que era o pastor Jair, estava pregando a palavra de Deus. E eu pensava comigo, naquela época, né? Eu era o maluco do pedaço da história. Não tinha nada a ver com o perfil evangélico. Minha roupa era diferente, meu cabelo era diferente. Meu estilo de conversar era diferente. Fumava, bebia, né? Eu cheguei na igreja evangélica e era desconfiado. Falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui, cara? Me sinto um peixe fora d'água. É, verdade. Totalmente aquém daquela atmosfera, né? Aí o pastor começou a pregar. Eu pensava comigo, que conto da minha vida para ele? Aí do nada eu comecei a chorar. Ele fez o apelo, fui na frente, aceitei Jesus, né? Aí veio alguns jovens, me abraçaram, né, cara? E veio a pastora e disse assim, foi a melhor decisão da tua vida. E eu permaneci dali, né? Gerou algo dentro de mim, uma sede, uma fome de conhecer a Deus, de buscar a Deus. Né? Então eu fui abrindo mão de um monte de coisa, fui deixando balada, bebida, até o que não precisava fazer eu fiz. Peguei televisão, joguei fora, peguei roupa, joguei fora. Depois entendi que não era televisão, era aquilo que eu assistia, né? Aí eu permaneci um ano na igreja do Evangelho Quadrangular, que foi uma bênção para mim, né? Até hoje eu tenho uma avó por parte materna, que ela foi diaconisa da igreja Quadrangular até recentemente. Ela tem 89 anos praticamente, né? Ela serve a Deus. Enfim, então ali na igreja evangélica Quadrangular eu dei meus primeiros passos na fé, me batizei, ouvi o evangelho. Aí só que um belo dia, né? Eu naquela fome e sede por Deus, abriu, né? Eu falo nasceu porque a minha igreja ela não abre, ela nasce. Sim. Nasceu uma igreja que chamava Bola de Neve. Eu falei, Bola de Neve? Em 2007 já era uma coisa diferente. E aquilo me chamou a atenção, porque não que na igreja evangélica Quadrangular eu não poderia ter prosseguido. Sim, só que era um pouco mais difícil para mim, porque passou um ano, comecei a buscar Deus, né? Comecei a ter experiência com o Espírito Santo, comecei a fazer teologia, né? E eu não me encaixava muito do perfil, né, de um crente convencional daquele tempo. Aí começou na cidade uma igreja chamada Bola de Neve, né, com o pastor Jair, pastora Fabiane, né, uma igreja que naquele tempo, que foi uma pioneira, uma vertente muito forte para jovens, para os esportes, para música, né? Eu já podia ir de bermuda, que eu só andava de bermuda, chinelo e camiseta, e boné na cabeça. Aí para mim no culto eu tinha que colocar sapato, roupa, eu não curtia aquilo, né? Aí eu cheguei naquele lugar, eu falei, pô, cara, eu tô em casa, apaga a luz na hora do culto, bermuda, chinelo, uma prancha de surf no altar, o pastor fala que nem eu falo, a minha linguagem, fiquei. De lá para cá, permaneci, né? Entrei para intercessão, foi o primeiro ministério que comecei a servir, e era o primeiro a chegar na igreja, o último a ir embora. E o pastor um dia falou assim, pastor Jair, cara, você não quer abrir a igreja para mim? Eu já chego aqui, sou o último a ir embora. E ali eu continuei minha caminhada de fé, né? Fui crescendo, fui amadurecendo, fui rompendo, Bola de Neve Marília,
Dali eu me casei, praticamente, né? Conheci minha esposa no Bola de Neve, Rio Preto. O pastor Jair foi enviado de Marília para Rio Preto, então conheci ela no Congresso de Casais do Bola de Neve Bauru, né? Deus colocou ela na minha vida, e hoje eu tô casado, e depois de 17 anos sou pastor, e após 10 anos, depois de um envio do Bola de Neve Rio Preto para cá, eu com a minha esposa somos pastores aqui em Catanduva, 11 anos de casados, e 10 anos cuidando de uma igreja. Acredite se quiser, cara. Sou pastor. Você acredita que Deus não faz na vida de um crente? Verdade. O seu testemunho é muito inspirador. É por isso que eu falo, os jovens, né, dessa geração. Muita gente não se encontra em igreja. É o que eu falo, placa de igreja não leva ninguém para o céu. O Senhor Jesus está ali, porque eu estive ali com vocês, e vocês pregam a palavra, e a palavra que liberta. Independente da roupa, costumes, a gente respeita todas as igrejas aqui. Ninguém está falando de placa de igreja. Estamos falando da Bola de Neve, que eu sei o trabalho do pastor Marcelino. Quando vocês chegaram aqui, tinha 10 pessoas, né? Quando eu comecei a visitar, depois 20, e hoje a igreja está assim, enorme. Depois eu vou perguntar sobre os projetos para o pastor. Mas ele falou da pastora Ângela, que é uma bênção, que eu amo ela, quero mandar um beijo para ela. Como foi esse encontro? Porque às vezes o jovem chega na igreja, às vezes desesperado para casar, ou até vai para a igreja procurando alguém para casar, né, pastor? E como que foi? Como que o Senhor fez essa união? Que é um propósito de Deus, porque hoje vocês são uma bênção. Então o Senhor tinha que unir vocês dois para esse propósito. Como que foi, pastor? Na verdade, desde a minha conversão, eu era solteiro. Acho que o dilema de todo jovem cristão solteiro é se casar, né? Então eu vim do mundo, já foi aquela poda gigantesca, né? Aí eu tive que mudar toda a minha rotina, hábito, conduta, visão. E de 2007 até praticamente 2013, quando eu conheci ela, a gente noivou e se casou ali em 2014, início de 2014, eu passei por um processo de transformação, né? De caráter, de vida, né? Porque eu costumo dizer que eu não tenho que encontrar a pessoa certa para minha vida. Sim. Eu tenho que me tornar a pessoa certa para que Deus coloque alguém correto e certo para cumprir um propósito de Deus. Né? Então, assim, por muito tempo eu andava ansioso, desesperado, até no bom sentido, né? Pra namorar, via todo mundo namorando, noivando. Eu com 30 anos, então, nos 26 anos até os meus 33 anos, a idade de Cristo, né? Como dizem por aí, eu fiquei solteiro, cara. Sim. Eu teve um momento de muita ansiedade, mas teve um momento que eu descansei no Senhor, né? Que eu entendi que eu tinha que procurar uma esposa, que eu não tava afim de namoro, né? Essa fase de se beijar na boca, aquilo que eu vivi no mundo. Eu falei, Deus, se eu vim do mundo, eu era de uma forma toda errada. Então agora eu tô com o Senhor, né? Como você disse, Renata, que é muito mais que uma placa de uma igreja. Sim. Que é importante, né? Ter uma tribo, estar num lugar, congregar, ter uma família ministerial, espiritual. O mais importante que tudo isso é se encontrar com Cristo e agradar a Deus, né? E viver uma vida transformada, que é um desafio, a transformação de vida, né? Que é o propósito do Evangelho, né? Uma nova vida, uma nova realidade. Então eu me propus a viver um novo, eu descansei no Senhor. Aí um belo dia, se não me engano, acho que no ano de 2012, eu fui para um congresso de casais do Bola de Neve Bauru. Nesse tempo eu morava com a minha mãe em Palmital, né? Passei uma breve temporada com ela ali, comecei a congregar no Bola de Neve Assis. E o pastor, na época, o pastor Pedro me convidou. Congresso de Bola de Neve Bauru? Falei, congresso de casais? Eu solteiro? O que eu vou fazer lá? E era carnaval, cara. Só que aí o pastor Jair estava no Bola de Neve Rio Preto. E a Ângela, ela havia transicionado da Assembleia de Deus Bola de Neve Rio Preto, que tinha acho que um ano de existência praticamente, né? Sim. Aí nesse congresso do Bola de Neve Bauru, eu ali, né? É assim que Deus faz, te coloca no lugar nada a ver para fazer a vontade dele. Aí o pastor Jair passou com uma guitarra na mão, falou, Pedro, você carrega essa guitarra? O pastor Pedro falou, cara, Marcelino, você carrega a guitarra do pastor Jair? Eu falei, claro, daqui. Peguei a guitarra dele e fui carregando. Aí o pastor Jair, que é meu pai na fé até hoje, a gente estava na frente do Bauru, ele caminhando, eu carregando a guitarra atrás dele. Aí eu olhei assim, tinha uma fila de meninas assim parada, cara. Tinha uma fila. E a pastora Fabiana, ela gosta muito de mim até hoje, né? Ela que me treinou na intercessão naquela época. E ela tava, né, já tentando me empurrar para
para alguma moça, né? Para alguma futura esposa, Sim. alguma destinada. E não dava muito certo, né? Porque chegou um tempo pra mim que não é que eu tava meio chato, mas sabe quando você não tá nem aí mais, cara? Já cansei, já deixa procurei. andar, todo mundo casou. Se Deus quiser eu caso, se não quiser eu viro mais um Paulo de Tarso na vida aí. Sim. Fico de boa. Só que aí desse dia tinha uma fila de menina, né? Uma fila ali na minha frente pra entrar, eu passei com a mala, aí a pastora foi cumprimentando, foi me apresentando, eu fui cumprimentando e vi uma moça. Eu já tinha visto num saudoso Orkut, chamava Ângela. Eu cheguei pra ela e falei assim, Ângela, teu nome? Ela falou, e cumprimentei ela. Aí depois dali, aquele MSN, Messenger, de alguma forma a gente trocou o telefone e começou a conversar, começou a se conhecer, logo mais a gente começou a orar, né, cara? Minha esposa, ela é órfã de pai e mãe, né, então eu tive que pedir pro pastor Jair, era em namoro na época, que era meu pai na fé. Sim. Só que eu fiquei mais nervoso porque eu conhecendo ele, era um pastor mais contemporâneo. Sim. Mas quem conhece a Bola de Neve sabe que a gente é raiz, né, cara? Né? Sabe que a gente é posicionado, né? Então a galera fica até meio assim. Eu falei, meu Deus, cara, vou pedir a Ângela em namoro o pastor Jair. Meu pai do céu, cara, e agora? Enfim, fui até ele. Né? Quando eu fui conversar com ele, ele olhou pra mim e falou, quando você muda pra Rio Preto, que eu morava em Assis? Eu falei, não, calma, a gente tá orando ainda. Daí a pastora Fabiane, calma, Jairzinho, estamos orando ainda. Parabéns, pastor Jair. Enfim, mas depois dali, não passou um ano, 2013, a gente se casou, né, cara? Parabéns. A gente se casou em 2014, a gente casou acho que em março de 2013, chegou 2014 e logo mais a gente foi enviado aqui para Catanduva. Sim. Né, cara? Então meio que a minha vida e o meu casamento se entrelaça com o ministério e se entrelaça com a história da igreja, né, cara? Que a gente é um casal que corre um pouco diferente. Sim, a gente não teve a vida de casal assim, a gente trabalhando, só congregando. Eu congreguei um ano casado só. E veio como pastor. E logo mais o pastor já nos chamou, porque identificou um chamado na gente. E logicamente, uma coisa que eu sempre orei e falei, Deus, coloca alguém para caminhar comigo que vai cumprir o teu chamado, tua vontade. Sim. Porque eu entendi que se eu casasse errado, não ia dar certo. Né? Eu poderia casar com alguém que talvez não tivesse a mesma maturidade que eu, ou a mesma vocação que eu. Poderia dar certo, mas talvez eu não seria pastor hoje. Eu não estaria no campo. E talvez essa igreja não existiria, né, cara? Então, lá atrás, hoje eu compreendo que eu tive que fazer escolhas assim no Senhor, que renúncias, abrir mão até de algumas candidatas que apareciam, porque eu percebia que não ia dar para viver o propósito de Deus, né, cara? Aí foi quando Deus colocou a Ângela, Deus confirmou através dos nossos pastores, e a gente se casou depois de um ano, a gente se casou em santidade. Amém. Daí a gente se beijou no altar. Que lindo, né? pastor. E Deus foi realizando tudo, né? Sim. Para aquela época foi um choque de realidade, porque como assim se casar sem beijar? Se casar sem ter relacionamento íntimo, né, cara? E a gente se casou dessa forma, né? Glorificando o nome do Senhor. Porque Ele Deus... é poderoso. Verdade, porque Deus sabe os gostos. Ele conhece a gente, ele é nosso pai, né, pastor? Então, ele sabe o que ele vai dar pra gente, né? Só que é o que o pastor falou. Renunciou e sabia o propósito. E a igreja está aqui porque Deus uniu duas pessoas com o mesmo propósito. Né? Exatamente. O pastor Jair e a pastora Fabiana, né? Isso. São uma bênção, quero mandar um abraço para eles, da Bola de Neve de Rio Eles Preto. estão no Bola de Neve Brasília hoje. Brasília hoje. Foram de Rio Preto, Brasília. Um abraço para eles, viu? Conheci, tive a honra, são uma bênção. Né? E Bola de Neve de Rio Preto também é uma bênção, porque a BR-8 passa lá em Rio Preto, o pessoal. A igreja de Catanduva, ela nasceu por causa do Bola de Neve Rio Preto, né? Sim. Nos enviou para cá, debaixo de cobertura, de bênção, de pastoreio, né? E nós estamos aqui semeando nessa terra. Aliás, voltando ao assunto, você que está esperando uma esposa ou procurando um esposo, qual que é a chave? É esperar no Senhor e confiar. Amém. Porque no tempo certo, Deus acrescenta todas as coisas, no momento certo. Não se compara a tua história com ninguém, porque a tua história é única. Simplesmente esteja alinhado com o céu, que Deus vai colocar uma pessoa certa, na hora certa, para cumprir o chamado, porque Deus não une pessoas.
Deus tem propósito. E isso é poderoso, cara. Eu creio. Porque eu vivo isso. Eu creio. Glória a Deus. Eu sei que o senhor e a pastora, você, né? Eu falo você, gente, porque ele é jovem. É que a gente chama de como respeito, né? A pastora Ângela e o pastor Marcelino chegou aqui, eu lembro, tinha acho que 15 pessoas na igreja, eu fui. 15 pessoas. E eu ia. E assim, como foi Loucura esse... total, foi, cara. eu lembro Loucura. desses novinhos, eu falei, gente, mas com amor, vocês tinham amor, e tem, né? Um amor tão grande pelas almas, que eu pude sentir esse amor, esse acolhimento, quando vocês vieram, eu gostei muito, né? Assim, tive um tempinho ali. E conta como foi começar, pastor, porque foi um desafio, né? Catanduva foi um desafio, tinha várias igrejas. E como foi começar essa obra aqui? E hoje o tamanho que está a igreja, Bola de Neve, com os projetos, que o pastor vai falar daqui a pouquinho. Mas esse começo foi difícil, né, pastor? Muito difícil, muito desafiante, né? A gente chegou aqui no meio da cidade de Catanduva no bom sentido. A gente estava vivendo uma guerra eclesiástica. Sim. Algumas igrejas transicionando, alguns pastores indo embora. Sim. Até incrivelmente assim, igreja se fechando, que não é normal uma igreja se fechar, né? Sim. A gente ora para se fechar a boca de fumo que vende droga, um lugar que financia prostituição, crime, não uma igreja, né? Independente da linha teológica, uma igreja ela é a porta do céu. Verdade, né? O pastor tá ali, ou qualquer pastor tá ali, enviado para fazer o bem na vida das pessoas. Então a gente chega aqui, né? E a gente pega um povo ferido, alguns perdidos, outros sem identidade, alguns novos convertidos. E a gente cai aqui no bom sentido, não de paraquedas, mas dentro da vontade do Senhor. Um jovem casal queimando por Jesus, né, cara? Que é uma característica muito parecida na Ângela comigo. A gente sempre foi apaixonado por Cristo, sim. Pela presença, pelo mover do Espírito Santo, pela oração, né, pela adoração. E a gente chega aqui, né? Então Deus coloca um casal apaixonado, sonhando os sonhos de Deus, com o desafio de acender a chama em pessoas que estavam desanimadas, né? Pessoas que estavam desapontadas, decepcionadas com igrejas, com ministério, com pastores, com líderes, e não foi fácil, Sim. né? Não foi fácil, e a gente de uma certa forma conseguiu acender a chama em alguns acenderam a chama e estão congregando em outros ministérios, alguns permaneceram, alguns ainda estão no radar, né? E vão se achegar mais uma vez em nome de Jesus. Sim. E nós começamos, né? Pela fé, pregando, ensinando, discipulando, orando, perseverando, permanecendo, vencendo gigantes, derrubando Golias, e a gente está aqui hoje de pé em nome de Jesus, né? Não sei se você se lembra, não sei se era dessa época. A gente começou numa igreja que era uma antiga, tipo, um antigo pet shop, era uma clínica, de frente o Pedrinho Som. Sim, lá em cima. A gente sou começou dessa ali. época. A gente chegou ali com 10 pessoas, cresceu. Dali, a gente teve que entregar o prédio, porque a gente fazia muito barulho, e alguém denunciou a gente, mas eu entendo que essa denúncia estava mais impulsionando do que atrapalhando. Sim. Então a gente saiu dali procurando salão na cidade e não achava salão, e dali a gente foi lá pro buffet. Isso, o buffet que fica lá do lado do posto do Macapá ali. Macapá. Isso. Né? Acho que ali você estava. Estava ali. Então, de uma certa forma, a gente deixou um salão, retrocedeu para um buffet, que era culto de domingo ou arte, se não me engano, acho que é quinta e domingo só. Sim. Os trabalhos se retrocederam por 6 meses, até que um belo dia a gente conseguiu entrar no salão onde a gente está hoje, que é do lado do Panapiras, ali na 7 de setembro, na saída para Novaes, né? E ali Deus, ele fortaleceu o ministério, a gente conseguiu implantar novos ministérios, chegou mais pessoas, né? Conseguimos locar mais um salão do lado, e ali a gente está há 8 anos e 6 meses. E a igreja lotada, né? Deus tem nos abençoado, né? A igreja, no bom sentido, tem alcançado bastante vidas, almas, famílias, pessoas, né? Sim. A igreja tem crescido dentro do nosso chamamento como igreja
nessa cidade, né? Sim, em nome de Jesus. E uma coisa, eu quero abrir um parênteses, que o pastor falou sobre as roupas, vestimentas, que a hora que o pastor estava falando, o que muda, a igreja, ela é uma bênção, como eu disse, né? Ali não tem usos, costumes, né? E o que eu vejo ali é a essência de Jesus, porque o evangelho não se prega falando, se prega com a vida. É verdade. Né? Então a gente vê ali pessoas que estão ali, eu conheço pessoas que estão ali, que a vida foram transformadas, são outras pessoas. Né? Então, assim, o evangelho é pregado com a vida. E vocês ensinam, vocês dão essa base, né? Os projetos da igreja, pastor, tem desde discipulado, vocês têm as células, né? Isso. Tem os kids. Eu quero que o pastor fale um pouquinho, porque você que está aí procurando uma igreja, fala, eu queria ir numa igreja, mas não me adapto aqui, não me adapto ali. Eu tenho certeza que a Bola de Neve é um lugar que a pessoa vai se adaptar. Essas que nem o pastor, eu não me adapto com uma roupa social, eu não gosto disso, daquilo. Mas não só pela roupa, gente, pela a estrutura que você tem para o seu filho infantil. Eu falo, o pastor falou uma coisa que as 3 pessoas que eu entrei, o senhor é a terceira, as 2 pessoas que eu entrevistei aqui, falou sobre a mãe orar pelo filho. Né, que ensina a criança no caminho. Eu sempre falo isso. Ela não vai esquecer quando ela crescer, que foi o que aconteceu com o pastor, né? Foi o que aconteceu com outro pastor que passou aqui, o Rafael. E lá tem essa estrutura. A minha filha, a Rebeca, ela ama. Quando eu fui lá, mãe, eu quero ficar... É que é longe para mim, né? Hoje eu estou em outro lugar, mas... amamos vocês, né? E a estrutura que vocês têm para essas crianças, para os jovens, para as mulheres, culto de mulheres. Eu participei de um culto com a pastora Ângela, foi uma bênção na minha vida. Eu recebi uma cura, né? No culto de mulheres e assim, foi uma coisa assim, transformadora. Então, pastor, vou deixar de falar agora dos projetos que a igreja tem, que você pode se encaixar, porque aqui nós estamos levando a placa de igreja, estamos levando o nome de Jesus, mas o pastor Marcelino está aqui representando a Igreja Bola de Neve, porque é um trabalho muito lindo que vocês fazem sobre o suicídio, né? O pessoal que passava ali via. Conta um pouquinho pra gente, pastor, desses projetos, porque as pessoas não sabem e elas podem agora encontrar um lugar que elas vão ser acolhidas, né? Enfim, você falou de roupas, eu acho lindo e maravilhoso, né? Uma igreja que é alinhada, terno, gravata, gel no cabelo. Sim. Eu acho lindo, eu acho até gera temor, gera respeito pela presença do Senhor. Mas, pela Escritura Sagrada, e nós entendemos isso também, que muito mais que aquilo que eu aparento ser é quem eu sou. Sim. Né? E, logicamente, que a gente não prega e nem ensina, né? Nem discipula as pessoas a se vestirem de qualquer forma, Sim. ou uma roupa indecente. A gente prega o equilíbrio, né? Exatamente. O equilíbrio dentro da tua realidade cristã, você como esposa, né, como marido. Então a gente não coloca assim uma regra, né, de uso e costume de roupa, que você pode colocar ou não. Eu ensino assim: você olha no espelho, você se sente bem. Por que você tá com essa roupa? Somente mulher, né, que às vezes, sim. dependendo, coloca uma roupa mais indecente, dependendo do corpo. Então a gente ensina um equilíbrio, né, diante da presença do Senhor. Sim. E não apenas dentro da igreja em 4 paredes, mas em todos os lugares. Então, ao mesmo momento que você tem uma liberdade para você estar numa igreja Bola de Neve, você pode entrar da maneira como você quer. Você pode ir de boné, você pode ir de bermuda. Seja você lá. Sim. Né? Então, ao mesmo tempo, através da pregação do Evangelho, você vai sendo transformado e lapidado. Né? Então, digamos assim, numa igreja Bola de Neve, dificilmente você vai julgado pela aparência, ou pelo cabelo, ou pelo brinco. Não, cara, porque nós entendemos biblicamente que Deus trabalha na essência, né? É verdade. E com trabalhar na essência, a própria pessoa, assim como aconteceu comigo um dia, eu tinha brinco, cara, usava brinco, bermuda, eu fui mudando minha maneira de se vestir, de conversar, de falar, de me relacionar, porque é necessário, né? Deus, o Espírito Santo nos leva à maturidade. Sim. Né, cara? Então, isso é uma das marcas da Bola de Neve. E dos projetos em 10 anos, são vários, cara. São, né? Vou tentar lembrar de alguns, mas tem um que é muito importante, porque faz 10 anos que nós estamos no Hospital Mahatma Gandhi. Sim. Realizando um culto todo domingo pela manhã, né, cara? Comecei esse trabalho aqui quando a igreja era pequenininha, Lembro. não tinha nem obreiro, né? Eu, a pastora Ângela, encabeçou e a galera vinha junto e vem até hoje. Sim. Então a gente leva louvor, palavra e dá uma assistência, né? Porque por muitas vezes a pessoa que tá ali, porque aliás são pessoas da região inteira. Tem gente que tá ali por um desequilíbrio mental, emocional,
ou por alguma adicção, por alguma doença psicológica, né? Então, no culto que nós pregamos a palavra ali, falamos do amor de Cristo, do amor de Deus, e falamos apenas sobre Jesus, as pessoas entregam suas vidas a Cristo, né, cara? Sim. Eu tenho hoje, congrego comigo lá, não sei se eu posso falar aqui, mas vou falar, que é o Fernando e a Daiane, que são diáconos da igreja, são líderes de célula. O Fernando era o interno do Mahatma, que bênção, né, que foi alcançado através do trabalho, e hoje está com a vida restaurada praticamente. Sim. Então, nesses 10 anos, a gente lança sementes lá, pessoas aceitam Jesus toda reunião, todo culto de manhã, né? Eles amam os cultos, estarem ali, né? O nosso culto hoje já foi voltado para homem e mulher, hoje é mais voltado para classe, para a ala masculina. Todo culto tem alguém entregando a vida. Enfim, eles acabam saindo do Mahatma, visitam nossa igreja, outros acabam congregando em outro lugar, porque, vamos só, numa visão de reino, a gente como igreja, como você, né? Algumas pessoas passam pelo bola de neve, são transformadas e Deus reposiciona outras igrejas para servir, né, cara? Sim. Outras permanecem, outras permanecem mais tempo, porque assim, através desse trabalho de 10 anos, tanto no Mahatma, quanto na cidade, fora da cidade, pessoas de outros estados já foram alcançadas, cara. Sim. E muitos estão frutificando, estão dando fruto, porque a palavra de Deus não volta vazia, né? Então, olha a importância de uma igreja aberta numa cidade com a pregação do evangelho. Enfim, então tivemos o trabalho no Hospital Mahatma. Hoje temos as células, que são reuniões em casas, são grupos de comunhão, de relacionamento, estudo bíblico, né? São praticamente 10 células na cidade hoje implantadas, né? Com 10 líderes ali liderando. Temos culto de quinta, 8 horas da noite, domingo, 6 da tarde. Temos trabalho com música, com adoração. O infantil, que é o Ministério Infantil, tem um trabalho dividido pelas idades, né? De 0 a 3, de 3 a 5, 5 a 7, de 7 a 12, né? Com orientadores que orientam seu filho, que pregam uma palavra, né? Com um espaço totalmente voltado para as crianças, com brinquedão, né? Com salinha, muitas vezes tem janta, tem escolinha, tem pintura, e as crianças amam, cara. Ama. Daí eu tenho vontade, às vezes, de pular aquele brinquedão lá, que é uma hora. Eu fui lá. As crianças ficam loucas, falam, meu Deus, tem um brinquedo na igreja, pai, mãe, quero voltar. Sim. Tem pai e mãe hoje que não queria ficar no bola e ficou no bola congregando porque Deus usou o filho e falou, mãe, eu quero ir no infantil. Sim. Eu quero estar no infantil, então teve que ficar, cara. Ficou. Porque Deus toca o filho para alcançar a família inteira, exatamente, né? Para resgatar a família. Enfim, né? Então temos o Ministério Infantil com os orientadores, temos as células, como eu já disse, temos a escola bíblica mergulhando na palavra, temos o encontro dos teens, que acontece simultaneamente nos cultos de domingo. Então, enquanto tem culto rolando no salão principal com os adultos, os teens, que é dos 12 anos de idade até 16 ou até 18, eles estão ali numa tenda, ficando no fundo na igreja. Sim. E aí eles recebem uma palavra específica para a idade, cara. Para a idade Isso deles. É poderoso, né? É poderoso. Temos o Flame, que é um culto jovem que acontece uma vez por mês, né? Que é liderado por uma líder, que é a Carol. 15 é liderado pelo Jana e pela Li, que são presbíteros, né? Enfim, e temos trabalho com homens, com mulheres, congressos, culto de mulheres, como você participou. Sim, muito bom. No Eldorado foram quase 3, 4, 5 anos depois da pandemia, entregando marmita toda quarta-feira, de forma pontual, e levando a palavra, né? Final do ano, trabalho de Natal, com entrega de cesta básica, de peru de Natal, né? De panetone, chocotone. Na Páscoa, já entregamos ovo de Páscoa, né? Já fizemos trabalho social no Eldorado, envolvendo mais de 200 crianças ali, cara, com recreação, com palavra, com brincadeira, com teatro, cara, né? Já subimos a ponte no evangelismo, com bandeira, da campanha do Setembro Amarelo, tinha pessoas que subiam lá em cima a pedir oração. Eu vi esses vídeos. Pra pedir socorro, fala assim, meu filho queria se suicidar por lá dessa ponte, você pode ajudar ele, pastor? Tem alguém que pode ir lá fazer uma oração? Que dia que é o culto? Né? Enfim,
e tantos trabalhos tremendos, né? Sim. Que a igreja realiza. Trabalho no sertão. A gente já mandou daqui de Catuva 30 missionários pro sertão. Que bem. De uma pancada só. Nossa, que era um trabalho encabeçado pelo pastor Jair do Bola Neve Rio Preto. Então, assim, Renata, a gente tem história aqui na cidade. Tem história. É por isso que eu falo assim... trabalho feito e realizado, né? Em algum momento, alguém viu algum tipo de atividade de bola de neve. E, aliás, acho que foi o ano passado, o ano retrasado, a gente subiu com a batucada abençoada no carnaval. Sim. Né? Subiu o Brasil ali, batucando. E mais à frente, teve uma vez que foi muito legal, porque a gente estava com a batucada evangelizando. Aí se encontrou com a galera da Cabana, que é o pastor Edinho, que eu mando um abraço, que é meu amigo. Se encontramos com eles ali. Aí começou uma adoração, começou uma batucada. E todo mundo olhando assim, falando, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Pessoas orando com pessoas, gente aceitando Jesus. Uns às vezes reclamavam, que achava aquilo muito doido. Mas por outro lado, assim, a galera se juntando, aquele mover santo, assim. Ali na Rua Brasil, ali perto da... Lá em cima, perto do... Da Torra. Ah, tá, né, sei. Cara? É perto da praça ali, na perto praça. Da praça ali, é algo poderoso, né? Então, a nossa marca é evangelismo, a nossa marca é a musicalidade, a adoração, é o ritmo, é as cores, né? Se você for entrar no nosso culto, você vai ver uma parede preta, mas fica tranquilo, porque é de Deus ali. Porque a galera, às vezes, vê uma parede igreja com a parede preta, é até legal falar. Pode falar isso, porque muita gente fala. Eu mudei de salão, eu cheguei num salão que, com todo respeito, era uma Assembleia de Deus. Sim. E as cores eram meio assim, amarelo, meio branco, não tinha muito nossa cara. Eu pensei assim, meu Deus, o que eu faço? Aí nessa época, 10 anos atrás, não tinha muita igreja de parede preta. Eu me lembro que na Lagoinha, o André Valadão, ele tinha pintado lá a sede da Lagoinha de preto e deu um choque em todo mundo assim. Eu falei, quer saber? Falei pros presbíteros, vou pintar de preto. A galera falou, nossa, pastor, ele é louco. Vai pintar a igreja de preto com uma prancha de surf? Eu falei, eu vou pintar, porque vamos quebrar um pouco essa realidade, colocar nossa identidade. Pintei de preto, pintei fora e ficou bom. Ficou porque, bonito, querendo ou não, o preto hoje, para decoração, para limpeza, para manutenção, é ótimo, cara. Sim. Pro visual, né? Você fica focado mais ali no altar, na plataforma, né? Então, assim, ficou muito bom, né? A igreja, que é uma estrutura boa, mas já era um pouco antiga, deu uma revigorada, assim. Deu uma... Né, cara? Aí a gente foi trabalhando. Aí um dia eu olhei pro teto e falei, vou pintar o teto de preto. Pintei de preto. Aí eu coloquei um telão de fundo. Aí colocamos luz, colocamos a prancha. E por que isso, pastor? Porque é uma característica nossa como igreja, né? Ser uma igreja com luz, com som. Nem todo mundo entende isso, né? E eu creio que nem todo mundo vai ser da tribo Bola de Neve, porque é um povo mais específico, né? É uma galera da nossa idade mais jovem pra cima, diferente, deslocada, descolada, né? E então, se você for no nosso culto, o preto é só esse motivo, né? A gente quis meio que desassociar a nossa identidade com um pouco da identidade local da igreja que ali estava estabelecida, né? Sim. E a cor da parede não tem nada demais, né? É só uma cor, né? Tem nada a ver. Hoje já mudou muito, mudou muito, mas hoje, antigamente era hoje muito... até as igrejas mais tradicionais estão aderindo preto de fundo, pintando na frente, porque assim, pra gente que é pastor, você pinta de branco, tem povo, você pinta hoje, amanhã já tem um pé na parede. Sim, suja muito. Tá lá muito, marcado 42 na parede ali. Suja tá muito. O dedão. Então o preto ele esconde. Economiza um pouco o gasto de pintura. Sim. A gente vai tocando a vida, né? E é o que eu falo, a parede é só uma cor, né? Não tem... Jesus está ali, a presença está ali. Não tem nada. E eu assim... Pode ser preto, amarelo, verde, cor de rosa, azul, com bolinha, com flor, com... Não importa a cor. O que importa é que seu evangelho é pregado e se a presença de Deus está ali. Né, cara? Isso é o mais importante, né? E a gente vê que está ali porque a igreja não cresceu só em números, mas ela cresceu é o que eu falo, cresceu em qualidade. Ela tem uma qualidade, né? Os seus membros são testemunhos vivos, né? A gente tem pessoas que a gente conhece, como eu disse, que a vida foi transformada. Então, a igreja ela não tem que crescer só em número, ela tem que crescer em qualidade. E os projetos que vocês têm é para isso. O que transforma a vida das pessoas
é uma palavra chamada serviço, Sim. que é ministério. Então, uma igreja Bola de Neve, que é uma igreja do Reino de Deus, ela tem vários leques ministeriais. Por exemplo, nós temos Bola Running. Sim. Tivemos já Muay Thai na igreja, esportes. Nós temos Ministério de Comunicação, áudio, som, Sim. vídeo, né, que trabalha com rede social, com filmagem, e nós envolvemos os teens, Sim. os adolescentes, né? E a igreja, ela trabalha com Ministério de Data Show, Ministério de Comunicação, como eu já disse, de oração, de intercessão, de louvor, que é a música, Ministério de Dança, Sim. Já teve Ministério de Arte Marcial, tem o Bola Running, que Sim. funciona, que faz parte da minha vida hoje, a corrida que mudou um pouco a minha história, trabalho com mulheres, partilha de mulheres. Então, digamos assim, a Bola de Neve é uma igreja que te dá oportunidade para se encontrar. Exatamente. Em algum ministério você vai servir, em alguma coisa você vai trabalhar, ou seja com uma atalaia lá fora, que é um segurança que cuida dos carros, ou seja com criança, ou seja com jovem, ou seja com adolescente, ou seja com assistência social, Sim. né? Que a gente ainda trabalha e vai voltar a trabalhar com mais força com assistencialismo, cuidando de famílias carentes, né? Alcançando pessoas que talvez estão passando algum tipo de dificuldade de vida, né? Enfim, o Ministério Nova Vida que a gente vai iniciar ainda. Então, assim, são 10 anos e a gente já fez muita coisa, mas tem muita coisa a ser feita ainda, né? Sim. Porque é só o início da Bola de Neve Sim. na cidade de Catanduva, né? Jesus Em nome mudou. de Jesus. Em nome de Jesus. Ele mudou muitas vidas, porque aqui nós estamos falando da igreja em si, que o pastor está aqui, representa a Bola de Neve, mas sabemos que é o nome de Jesus que está sobre todo nome, e é através dele que vocês têm sido... É Jesus Cristo, né? Exatamente. Que realiza, porque se ele não tivesse no nosso meio... Não teria nada Já acontecido. viu aquela piada que fala assim? É. Que a bola de neve derreteu e virou a lagoinha? É. Uma piada, Uma cara. piada, é Né? verdade. Aí depois a lagoinha congelou e virou bola de neve. Então, lagoinha e bola de neve andam junto, irmão. Então é o mesmo reino, é uma brincadeira. É uma brincadeira. Mas se não fosse Deus na nossa vida, você não consegue administrar uma igreja, né? Fazer a gestão de uma igreja, implantar uma obra em 10 anos se Deus não estiver no meio, né? Não, com impossível, certeza. né? Você pode realizar qualquer coisa nesse mundo. Sim. Um gestor sem Deus, com organização, ele cria uma empresa, uma marca, ele pode prosperar. Sim. Se ele trabalhar corretamente, tiver boa conduta, tiver formação de marketing. Agora, uma igreja, por si só, no marketing, na organização, na gestão, sem o Espírito Santo, ela não funciona, Ela não porque funciona. a igreja, ela sofre muita oposição espiritual, Sim, né? Que isso é uma outra história, a gente pode conversar em outro momento, Sim. mas a igreja, ela é muito atacada Ela é muito espiritualmente, atacada, né? Então, se Deus não estiver na frente do povo, não tiver oração em jejum, não rompe, Não né? rompe. Então, oração em jejum é a base. É a base. Né? A gente faz jejum de 40 dias, Sim. acabou um jejum de 28 dias, né? Acho que o povo fica assim, nossa, mas já acabou um, já entra outro, porque Sim, é necessário, é um segredo, né? Não tem como, independente da placa, da teologia, jejum e oração é a base da vida do cristão, cara. Não tem como fugir. Não tem. E o pastor falou da cabana, né? Que é bacana esse carinho que vocês têm um pelo outro, né? A pastora Floriza, eu conheço ela. O pastor Edinho é o esposo da pastora Floriza. Esposo. O esposo. Isso, um abraço para eles. Eu já fui visitar. Eu fui lá. Bênção, né? Vou convidar, sim. Porque assim, ó, eu como pastor, o meu desejo, a galera não entende isso, né? São muitas ovelhas, ou quem é pastor de outra denominação. Tem alguns pastores, algumas ovelhas que acham que a gente é rival. Não, jamais, cara. né? Meu maior desejo é que o reino avance, Sim. que as igrejas, ou a igreja de Catanduva seja abençoada. Porque pensa só, a gente tem um campo missionário gigantesco. 120 mil pessoas nessa cidade e mais a micro-região de Catanduva. Sim. Seria muita prepotência eu achar que todo mundo vai congregar na Bola de Neve. Não vai. Eu nem consigo dar conta, né? Para mim conseguir pastorear 100 pessoas, 200, eu já preciso de presbitério, de copastor, de líder de célula, de gente para me ajudar, porque fica quase que impossível. Fica. Jesus cuidou de quantas pessoas diretamente, humanamente falando? 12. Sim. Então, a gente acaba não assistindo todo mundo. Então, com o avanço do reino, precisa ter igrejas
de todas as tribos, linguagem, a igreja que é pro cara do terno, a igreja que é pro idoso, a igreja que é pro jovem, a igreja que é pro maluco, a igreja que é pro empresário. Lógico, a gente como igreja tenta alcançar todas as tribos. A gente tem um trabalho do Recri, que é um trabalho para empresários, né? Só que a gente não vai conseguir. Então eu preciso entender e converter as minhas orações para a igreja da cidade. Eu oro pela minha igreja, minha congregação, né, nossa tribo, nossa visão, mas eu tenho que entender que é o avanço do reino. É verdade. Então um pastor, uma igreja bíblica saudável, ela ora pelo avanço do reino. Exatamente. Entendeu? Então eu oro mais para que a cabana cresça, a metodista cresça, a quadrangular cresça, a bola de neve cresça. Ah, pastor, ó, me dá a bênção. Puxa, Deus tocou no meu coração. Eu quero congregar na cabana, na quadrangular, irmão, tá abençoado. Amém. Sabe por quê? Porque isso é um fato. Eu percebo que as pessoas, elas precisam se encontrar com Cristo e com Deus, né? Independente do lugar. Sim. E se ela não se encontrou no bola, eu não posso impedir ela de não se encontrar em outro lugar. Verdade. Eu tenho que abençoar, porque é quando eu abençoo, eu sou abençoado. Amém. Então eu abençoo a ovelha, para ela seguir um caminho dela. E automaticamente Deus me abençoa e coloca mais ovelhas, né? Sim. Então, enfim, então a nossa oração é: Deus, ajuda o povo cria raiz, né? Levanta líderes, porque for a oração de Jesus, grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Sim. Fortalece o pastor Edinho, fortalece o pastor da Adorai, os pastores da Assembleia de Deus, porque tem muito trabalho a ser feito. Amém. E se a gente ficar competindo para ver quem é melhor, quem é maior, cara, o reino pede. Porque o que é uma igreja grande? É uma igreja que faz a vontade de Deus, né? Então, independente se é 100, se é 200, se é 1000, se é 5.000, não importa, cara, né? A gente precisa propagar o reino, pregar o evangelho de Cristo, né? As pessoas estão sedentas, tem um povo perdido, tem um monte de filho pródigo andando por aí que não se encontra em lugar nenhum, e a gente, como pastor, tem que olhar para ele e se perguntar, falar: Deus, por que esse povo não está congregando? O que aconteceu? Por que a gente que foi chamado para cuidar machucou? O que está faltando? E é orar, jejuar, evangelizar e alcançar um povo que nunca entrou na igreja evangélica, né? Uma das minhas orações principais, eu oro por todo mundo, mas tem sido assim: Senhor, tem um povo aqui em Catanduva que a gente não consegue tocar. Tem um povo aqui que nunca entrou numa igreja, um povo que está sedento, pedindo Deus, querendo Jesus. E mesmo a gente sendo uma igreja bola de neve que é evangelística em sua essência, que é para esse povo específico, pelo menos ter o acesso ao evangelho, receber a semente, a gente uma vez vai se ver limitado. Você acredita? Porque é um tempo muito difícil. É uma resistência espiritual, é uma função cultural. Então o que eu acredito? Que é chegado o momento, cara, que a igreja de Catanduva, os pastores, precisam se dar as mãos, né? Eu também acho. Parece uma utopia, mas é uma realidade. A gente precisa deixar as diferenças doutrinárias, eclesiásticas, de placa de lado e começar a se mover em organizações, em eventos, em programações, em evangelismos para alcançar esse povo que está fora da igreja. Né? Mobilizar o nosso esforço de evangelismo de forma conjunta para alcançar um povo. Né? Deixar o nosso orgulho pastoral de lado, cara, para alcançar um povo, né? Unir, que pode unir as denominações, as placas, né? Que seja com líder ou sem líder, mas a gente precisa mover algo novo em Catanduva, né? Eu oro por isso, cara. Amém. É um desafio, que não é fácil, mas eu oro por isso, né? Pela unidade da igreja da cidade, né? Para que Deus possa trazer o avivamento no nosso povo em nome de Jesus. E dele vai fazer. E eu sinto sempre isso, pastor. Eu sempre visito. Hoje eu estou numa igreja específica. Mas eu falo, se todos eles se reunissem, os pastores, fizessem um evento, né? Chamasse atenção, que é o que eu sempre falo. A pessoa não quer ir numa assembleia, ela tem a bola de neve. Eu sempre encaminho, viu, pastor? Sempre estava aí. Olha, vai lá na bola de neve, vai na Adorar, vai na assembleia. Sempre encaminhando. Ela precisa estar com Cristo e congregar. Com Jesus. Ovelha sem pastor, ovelha que não congrega, ela fica fraca. Então Jesus estabeleceu a sua igreja, o seu aprisco, como bom pastor, e estabeleceu pastores e guias e líderes e pessoas e ovelhas e gente, porque é no ajuntamento que as pessoas são cuidadas e amadas. Porque se você fica longe, cara, alguém que bate no peito e fala assim: eu não preciso de igreja e nem congregar, não sobrevive na fé.
Eu não aguento. Se eu ficar sem ir no culto, um domingo, uma quinta, um mês, 2 meses, eu desvio, cara. Porque é muito difícil. É muito difícil. Você sem estar envolvido na atmosfera do céu, do reino, na igreja, congregando, você permanecer saudável na fé. Porque se congregando você já tem desafio, tem luta, tem gigante, imagina fora do aprisco, cara. Então é necessário pro discipulado, pro crescimento espiritual, pra maturidade, as pessoas, um povo, uma ovelha, um membro, as pessoas se envolverem com a obra de Cristo através da igreja, independente da placa. Isso é importante. Importante. Pastor, eu queria que o pastor falasse um pouquinho da mudança que o senhor teve com a pastora. É que a gente tem física, né? Física. É que a gente tem tá quase terminando, mas tem um minutinho aí para o senhor falar, para depois a gente agradecer. Depois eu quero convidar numa próxima o senhor e a pastora Ângela para estar aqui, aí vocês vão contar sobre isso, tá bom? Vem, mas é só dá uma pinceladinha pro pessoal, porque foi uma mudança física que o senhor teve aqui, rapidamente, para o pessoal saber que aconteceu. Que assim, ó, no início de 2023... eu virei uma chave na minha mente. Por quê? Porque eu tava obeso, fora do peso, acho que eu pesava mais ou menos 120 quilos, com 1,86 m, com 1,76 m, eu tava fora da realidade. Minha saúde estava debilitada, estava cansado, estava ofegante, né? O pastor, muitas vezes, ele cuida do espiritual, ele prega e não vive essa área, né? Então eu tava me acabando, né? Então eu cuido de todo mundo e não sou cuidado. Aí caiu a ficha, né? Virou uma ficha dentro de mim. Eu falei, não, eu tenho que perder peso. Tô com 42 anos, já acabar de fazer 42. Eu falei, não, 41. 41. Eu falei, não, cara, tem que mudar minha realidade. Senão daqui a pouco minha esposa tá solteira sem pastor. E se eu passar dessa pé melhor, vem outro pastor aqui assumir meu lugar. Aí nesse tempo, eu vim com o pastor da cidade, perdeu a vida com 42 anos. Nossa. Eu falei, não, cara, tô com 40 e poucos anos. Tô me sentindo um idoso. Eu falei, não, cara, eu vou mudar a minha vida. Eu coloquei na minha cabeça. A Bíblia fala de metanoia. Dia 2 de janeiro de 2023, fui pra academia. Beleza. Eu falei, não paro mais. É que nem igreja, quando você fala, eu vou e não saio mais, fui pra academia. Depois de 21 dias, e a ciência fala isso, 21 dias pra mudar um hábito. Mudei meu hábito. Viciei na academia, na musculação. Comecei por bola única, a galera da igreja. O Cláudio, que já corria, me ajudou bastante, agradeço. Comecei a correr. Peguei gosto, fiz a prova da Unimed, não parei mais. De lá pra cá eu perdi 30 quilos, de 120 fui bater 79. Meu corpo mudou, minha mente mudou, porque o esporte faz isso, né? Corri corrida de 10, 5 km, aí fiz 2 maratonas, a maratona de São Paulo, maratona de Floripa. Para quem não sabe, maratona é 42 km, né? E isso de 2023 para cá, né? Que a gente tá em abril de 2025. Isso impactou a minha vida, isso impactou a minha vida espiritual, né? Minha qualidade de vida foi lá em cima, meu sono mudou. Levei minha esposa junto comigo. Uma galera da igreja começou a correr também, perdeu peso. Então, assim, pastor de uma igreja Bola de Neve, que prega saúde, sempre ligado aos esportes, que o nosso fundador, que é o apóstolo Rina, que já faleceu, ele era surfista. Então, aí nisso também me senti, eu falei, não, eu não posso ser um pastor, ser uma voz para uma geração, para uma nova geração, para jovens, então todo sedentário, fora do peso, a mão formigava, não conseguia descer o corredor, ansioso. Aí eu mudei essa chave. Eu posso falar? Não apenas o pastor não cuida da saúde, isso é fato. Crente não cuida da saúde, isso é fato. Se um crente, se uma igreja cuidar da saúde, e for que nem esse povo da corrida que acorda 5 horas da manhã para correr, que vai em São Paulo para correr, cara, avivamento acontece. O que falta para a maioria dos crentes aqui não é mais oração, não é opressão, embora tenha opressão, mas é virar a chave da saúde física, que vira a chave da saúde mental. Então eu percebo que hoje, muita gente que entra na igreja doente, desanimada, é falta de vitamina, proteína. Eu mudei minha alimentação, desde 2023 não tomo nem refrigerante mais, acabou, irmão. É água com gás, suquinho, alimentação balanceada, é carne, proteína, academia todo dia, eu vou, correr, eu não fico sem treinar, eu treino com o vaqueiro, meu amigo lá, né? Com a equipe lá, com a galera lá, cara, e assim, Jesus salvou a minha vida em todos os sentidos, mas
a academia, mas principalmente a corrida, salvou minha vida também, cara. Amém. Então é que nem você falou, pô, pastor, você parece estar mais jovem do que antes, é. Vocês estão melhores do que antes, cara, realmente mudou minha memória, minha visão de vida, né, cara? É o conselho que eu dou pra quem tá me ouvindo, meu irmão, entrega a sua vida a Jesus Cristo, você só vai ter que ganhar, entra numa academia, entra pra corrida que é essa tribo que não bebe, não fuma, não se droga, coloca Deus e coloca o esporte, que você vai ser um espetáculo, você vai romper, vai refletir na tua vida profissional, no teu casamento. Meu casamento mudou. Amém. Então eu olho pra minha esposa, vamos correr? Vambora, cara. Amém. Sai pra rua, coloca a chuteira e vamos pra cima. Pastor, nós estamos nos minutos finais, mas a gente vai trazer a pastora, a gente vai falar mais sobre isso. Beleza. Tá? Eu quero fazer uns agradecimentos, depois o senhor pode fazer os agradecimentos também, e a gente termina com uma oração, tá bom? Eu quero agradecer a Cris Depilação, o WhatsApp dela é o 17 99601 1878 e @Cristiane Faria, ela faz sobrancelhas, design. Um beijo pra você, Cris, obrigado pelo apoio, viu? A Ivanete Teutônio também, o WhatsApp é o 17 997 445587, @Ivanete_Teutônio no Instagram, tá, gente? Segue ela faz unhas, designs muito, muito lindas as unhas dela. Obrigada, Ivanete, pelo apoio. Cravo e Canela, Dani, lá do Cravo e Canela, um beijo pra você, Dani, que hoje nos deu de presente o figurino, né? Então segue lá também, @Cravo e Canela Catanduva, e tem o site também que entrega para todo o Brasil, www.lojacravoecanela.com.br. Beijo para vocês também. Muito obrigado a todos os apoiadores, e eu vou deixar a palavra final com o pastor para agradecer e orar por nós. Muito obrigada, pastor, pela sua presença aqui no nosso podcast. Estou muito feliz, o prazer foi meu estar aqui, né? Espero voltar várias vezes e que mais convidados venham aqui para enriquecer esse momento, que eu creio que vai alcançar muita gente aqui que precisava de uma palavra de edificação. Amém. Enfim, então te agradeço, Renata, pelo convite. Obrigada, pastor. Muito obrigado por ter se lembrado de nós, né? Da gente, da nossa vida, de quem nós somos, da nossa comunidade de fé. Amém. Né? Estou muito feliz, fui muito edificado com tudo que você disse. Amém. Queria agradecer também a galera da Bola de Neve Catanduva, porque vocês são guerreiros demais. A gente está aqui nesses 10 anos e vendo uma nova estação que veio para ficar, porque vocês têm acreditado no nosso chamamento e dado suor e dado sangue pelo avanço do reino. Amém. Agradecer a cada um que está aqui assistindo, tá bom? Esse podcast, a minha esposa Ângela, que se não fosse ela, não estaria aqui. Amém. A Deus, a Jesus Cristo, né? Amém. Porque se ele não tivesse me alcançado lá atrás, eu não estaria aqui, né? Talvez eu não estaria mais nem nessa vida, né? Sim. Então ele me salvou em todos os sentidos. Então, muito obrigado por esse tempo. Amém. Né? Um abraço para o Ricardo e para a Rúbia também, aproveitando. Ricardo e a Rúbia, um né? beijo para eles, nossos queridos e amados. Amém. Vamos fazer uma oração então? Vamos sim. Pode ser? Pode sim. Então eu vou orar por todos, orar por esse podcast. Senhor, amém. Eu te agradeço por esse tempo precioso. Eu não sei em qual momento esse podcast vai estar chegando no coração de cada um, mas a minha oração, a minha intercessão, que haja salvação, cura, libertação, transformação, edificação, e que seja o início de um novo tempo, de uma nova estação na vida de cada um que está conectado aqui, seja pela TV ou por uma rede social, e seja um novo tempo também na vida da Renata, né? Que ela consiga romper nesse podcast e estabelecer um reino, e através do chamado da vida dela, muitas pessoas sejam edificadas e o corpo de Cristo seja edificado, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, pastor. Glória a Deus. E eu quero agradecer você por mais um episódio, e logo mais teremos mais podcast de adoração. Fiquem com Deus, que o Senhor Jesus te abençoe. Tchau, tchau. Beijo grande. Podcast Adoração com Renata Clemente.